Está sendo falado também que a inelegibilidade de Bolsonaro poderá durar mais de 8 anos. Será que isso é verdade? Estão dizendo também e perguntando se Bolsonaro vai poder continuar recebendo o salário do PL, porque ele foi inelegível, ele não pode mais ser votado e pode ganhar dos cofres públicos, porque isso aqui é fundo partidário, o dinheiro que entra no PL é fundo partidário que paga o salário dele de R$40 mil. Como que é isso? Ele vai ter o direito de continuar recebendo o salário? E a sua inelegibilidade poderá ser mais do que 8 anos? Vou te explicar. A partir da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, condenando Bolsonaro por abuso do poder político e pelo uso da TV Gov e das instalações públicas de forma eleitoreira, com desvio de finalidade, ou seja, o seu motivo e a sua finalidade maior não era o atendimento ao interesse público, mas por questões eleitoreiras. Então, a partir disso, ele foi condenado e foi considerado inelegível, tá? E essa condenação é por 8 anos. E essa inelegibilidade, ela começa a contar a partir de outubro de 2022, a partir do dia 30, que foi o segundo turno. E que vai ali, em tese, até 2030. Assim, ele perde um dos seus direitos políticos, que é a sua capacidade eleitoral passiva. O que é isso, Andréia? Que é o poder de receber voto. Ele não pode receber voto. Então, ele perdeu um dos seus direitos políticos, de ser votado, a capacidade eleitoral passiva. Para que Bolsonaro perca o seu salário do PL, é necessário que ele tenha a suspensão dos seus direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos é gênero, em que a inelegibilidade é só um pontinho lá dentro, é só um aspecto de perda eleitoral. Logo, para que ele perca o salário do PL de 40 mil, ele precisa ter a suspensão dos seus direitos políticos. O TSE poderia ter determinado a suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro? Não. Dentro daquele processo, não. Dentro daquele processo em que ele foi condenado, caberia e coube a inelegibilidade e não a suspensão dos direitos políticos. Quem, quando e como poderá haver a suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro? De forma mais rápida, é no TCU, no Tribunal de Contas da União. Tanto que o TSE enviou essa condenação aqui, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, enviou tudo, todas as provas, tudo para o Tribunal de Contas da União, entendendo, inclusive, que os atos praticados por Bolsonaro também incorreram em ato de improbidade administrativa, cuja uma das sanções é a suspensão dos direitos políticos. Logo, se o TCU, o Tribunal de Contas da União, julgar Bolsonaro e entender que ele cometeu a prática de improbidade administrativa, ele poderá ter a decretação da suspensão dos seus direitos políticos. Ele não só não poderá ser votado, inelegível, bem como ele não poderá votar e não poderá ocupar cargos públicos ou cargos pagos com dinheiro público, que é o caso aqui do PL, que paga o salário dele, que é com dinheiro público, cuja fonte é o fundo partidário. Então, se o TCU julgar Bolsonaro e condenar Bolsonaro, cuja pena, além do pagamento de multa, é a sua suspensão dos seus direitos políticos. Ressaltando que improbidade administrativa, muitas pessoas acham que é crime. Não é crime. É um ilícito administrativo civil ou civil administrativo que o servidor público ou agente público pode cometer. Quando se refere a presidente no cargo, a gente não fala de improbidade administrativa, a gente fala de crime de responsabilidade. Como o Bolsonaro aqui não é mais presidente, ele é tratado, então, enquanto a prática de improbidade administrativa. Se ele for condenado pelo TCU, e esse processo pode ser mais rápido ou não,
E vou te explicar o porquê. Ele terá, então, a suspensão dos seus direitos políticos decretadas. Aí ele não pode mais receber salário. Mas mais do que isso, não é só o salário, não. Com a suspensão dos direitos políticos, está imbuído automaticamente a sua inelegibilidade. Aí ele será declarado inelegível novamente. Mas não pode ter o bis idem, não pode. Ele ser condenado pelo mesmo ato-fato. Ele não pode receber 2 reprimendas. Só que tem um porém. Tudo bem. Os advogados bolsonaristas estão dizendo isso. Tudo bem, concordo, tudo bem. Só que tem um porém. Vai valer a data da última decisão. Hã? Como assim, André? Vai valer a data, não da inelegibilidade dada pelo TSE, que começou a valer a partir de outubro de 2022. Assim, em 2030, Bolsonaro já passa a ser inelegível. Só que se vier a decisão do TCU, com a suspensão dos direitos políticos, em que está imbuída a inelegibilidade, vai valer a partir da sua data. Não será bis idem, mas vai valer a data mais recente. Isso significa dizer que a partir da decisão do TCU, Bolsonaro pode ser considerado inelegível para além de 2030. Se o TCU der essa decisão daqui a um ano, 2031, só que Bolsonaro estará inelegível. Se o TCU, ó a estratégia. Se o TCU demorar, né? É tanta burocracia para decidir, é prova cá, é prova lá, é sessão cá, é pedido de vista aqui, é pedido de vista ali, e o TCU dê a sua decisão só daqui 2 anos. A inelegibilidade de Bolsonaro vai perpetrar até 2032. Entendeu? É claro que isso pode ser objeto de debates jurídicos. Pode, André? Pode. Porque é uma situação inédita. Até porque Bolsonaro será condenado novamente, inclusive no TSE. E aí? Como que vai ser a situação? Então isso tudo será objeto de análise, de debates, de novas teses, porque Bolsonaro, ele inaugurou um novo marco administrativo, jurídico e social no nosso país. Porque foi o primeiro presidente da República que não se reelegeu. Foi o primeiro presidente da República declarado e condenado pelo TSE quando perdeu o cargo. Vai ser o primeiro presidente da República, muito possivelmente, condenado pelo TCU e tendo a suspensão dos seus direitos políticos. E é o primeiro presidente da República que tem mais de 500 processos nas costas. Então, Bolsonaro realmente não é um mito, mas é uma lenda. E vai ficar na história, ou melhor, no lixo da nossa história. Mas eu quero saber o seu comentário de tudo isso. É muito interessante, né, gente? Bolsonaro traz coisas novas a partir de todo o caos que ele mesmo criou para si e, lamentavelmente, para o próprio Brasil. Mas é interessante a gente poder ter esse canal, esse ambiente onde a gente pode falar, explicar, conversar. Por isso, deixe seu comentário que é muito importante.